assessor, acho que quase impossível alguém que não vai para a primeira reunião preparado para fazer apresentar alguma coisa, seja a CIS, seja o escritório, seja a corretora, mas a gente vai trazer aqui pequenos ajustes que você precisa fazer na sua primeira reunião se você quiser ter uma conversão mais alta. Vamos lá. Galera, sejam objetivos. Lembrem que só existe uma estrela nesse show, que é o seu prospect. A estrela não é você, não é a sua história, não é o seu escritório, não é para ficar vangloriando o seu escritório, nem é a sua corretora. A estrela desse show é o prospect. É ele que a gente vai engrandecer, conversar, ouvir mais sobre. Então, é preciso ter uma apresentação na primeira reunião? Sim, só que ela tem que ser objetiva. Ela deve durar ali entre 10 a 20 minutos. Começou a passar de 20 minutos, apresentações de meia hora, 40 minutos, até mais. Eu já vi alguns assessores fazer, já peguei um fazendo 1 hora e meia de apresentação. Ele apresentava tudo do escritório da corretora, ficava falando o nome de pessoas. Prospect não vai se encantar, ele vai ficar entediado e o tédio vai fazer ele não querer investir com você, tá bom? Então a gente vai apresentar si mesmo, o escritório, a corretora e os nossos diferenciais. Vamos trabalhar isso, vamos lá. Apresentação pessoal. Galera, apresentação pessoal, eu coloquei aqui, ó, ser viável, porque existem profissionais que vão se apresentar e vão contar suas histórias. E existem alguns de vocês que eu vou falar assim: olha, não precisa focar tanto na sua história. Eu, durante muitos anos, não fiquei falando de mim. Por quê? Porque a história precisa trazer credibilidade. Não adianta eu chegar lá, tipo, começando na profissão e falar para a pessoa: ah, eu tenho 1 mês de carreira, eu tenho 6 meses de carreira. Falar para você que até às vezes 3 anos de carreira, tem gente que fala assim: não, eu tô há 3 anos, tô um tanto bom. Às vezes você fala 3 anos de carreira para uma pessoa que vai investir 1 milhão com você, ela pensa: tá começando, 3 anos de carreira, tá começando, tô fora. Né? Afinal, você toparia ser operado no coração por um médico que só faz isso há 3 anos? A maioria das pessoas, se eu ouvisse isso, ia ficar com medo. Pois é, o seu prospect também. Então, se você não tem uma história no mercado financeiro, uma experiência muito boa prévia, não precisa entrar muito no detalhe. Não precisa ficar falando de você. E olha, tem um grande risco, se você quiser furar essa regra e quiser falar de si, mesmo não tendo história, de você atrapalhar seu crescimento, atrapalhar seu negócio. Tem assessor, eu já vi muito assessor falando assim, olha: ah, então, eu trabalhava numa empresa de engenharia, e aí você sabe, fulano, que o mercado não tá fácil, fui demitido, aí fiquei 6 meses desempregado e agora tô aqui. Galera, ferrou. O cliente não vai investir com você, tá? Ninguém quer, não tem problema se essa é a sua história. Eu só estou falando para você não falar nada dela. Ninguém é obrigado. Você já foi em um médico, um contador, um advogado, que o médico fica falando: ah, porque eu me formei na faculdade tal, a pior do estado, ou eu acabei de me formar, peguei ontem meu CRM e hoje é a minha primeira consulta. Você já ouviu alguém falar de alguma coisa do tipo? Não. Ninguém fala, ninguém comunica, ninguém vai atrás, a maioria das pessoas não liga. Eu sinto que muitos assessores parece que tem uma arma apontando para a cabeça deles, falando: você tem que contar que você está começando. Você tem que contar que você foi mandado embora. Você tem que contar que você, sei lá. Não, não tem. Ninguém conta, isso não é normal no mercado, então você também não é obrigado a fazer, tá bom? Não tô falando aqui que é para você mentir. Se a pessoa pedir: ah, quanto tempo você está no mercado? Fazer o quê? Você vai lá e fala. Agora, se não vem ao caso, se você não tem uma história muito poderosa, tudo bem, não preciso contar. Por outro lado, quem tem uma história forte e poderosa deve contar. Um assessor da minha equipe, ele tinha 14 anos de Banco do Brasil quando ele começou na assessoria de investimentos. E aí, acompanhando ele nas reuniões, ele simplesmente não falava nada sobre isso. Poxa, uma história tão bacana, né? Então, falei para ele, incentivei ele, falei: olha, conte sua história. Conte que você ficou 14 anos em uma instituição muito renomada, mas que você gostaria de atender melhor seus clientes de investimento e lá dentro daquela instituição não havia como. Por isso você fez uma transição de carreira, saiu de um concurso público com uma estabilidade excelente para empreender no mercado financeiro, para ajudar as pessoas a investirem melhor, ajudar seus clientes a investir melhor, e é por isso que você está aqui hoje.
Então, se você tem uma história poderosa, se você já tem anos de mercado, se você já trabalhou no banco, se você acha que a sua história é poderosa, você vai lá e conte a sua história. Ou se a pessoa já conhece a sua história, tem pessoas em transição de carreira, por exemplo, eu era da área industrial, e aí eu fiquei 20 anos e eu estou abordando os prospects, os quais me conhecem dessa área. Tudo bem, aí você conta, olha, depois de 20 anos muito feliz nessa área, eu fui seguir minha paixão, que é o mercado financeiro, e trabalho hoje. E aí você entra nas outras apresentações. Não precisa se demorar tanto, entendeu? Seja objetivo, fale o que tem que falar. Se a sua história é magnífica, você conta toda ela. Se não, vamos para a próxima. Vamos agora para o escritório. Galera, seguinte, tá? O escritório precisa ser muito bem explicado o que é esse imbróglio de corretora versus escritórios, tá? Se você acha que isso é normal, você está sofrendo da maldição do conhecimento. Para nós que somos desse mercado, é normal, né? A gente sabe que tem escritório, que é credenciado a uma corretora, como é que funciona, como não funciona. Mas para o prospect, isso pode ser uma grande fonte de objeção. Já parou para pensar? Claro, a pessoa fica com medo, porque ela vê lá, pô, onde eu vou investir? Aí ela vê lá, XP Investimentos, por exemplo. Aí ela vê que tem o Espartano Investimentos no meio. Aí ela fica, peraí, será que eu vou investir na Espartano, na XP? Será que é um golpe? Será que é uma pirâmide? Usando o nome da corretora? A pessoa fica com medo. Então tome cuidado ao falar do escritório. Trate de explicar muito bem o que é o credenciamento. Credenciamento nada mais é do que eu gostava de falar assim, olha, é como se fosse uma agência da corretora, tá? Só que para evitar, eu brincava, né? Para até ela evitar custos trabalhistas, né? Ela faz independentemente como se fosse uma franquia. Bruno, mas não é franquia, é credenciamento. Galera, o cliente não entende o que é credenciamento. Você pode explicar como é tipo uma agência, é tipo uma franquia, é uma representação comercial, tá? Mas tudo será aplicado na corretora. A gente só faz o atendimento, a gente faz a assessoria para a corretora tal. Seu dinheiro vai estar na corretora. Cuidado, explique muito bem. E muitos assessores orientados pelo escritório, né? Claro, o escritório quer que você leve o nome dele. O escritório vai pegar para todos os assessores e vai falar: fale o nome do escritório, fale o nome do escritório, porque é a marca deles. Né? E talvez seja a sua marca também. Só que agora não é o momento de você focar tanto no escritório, principalmente se o escritório não tem uma história tão grande. Tá? Cuidado, às vezes eu já vi pessoas que o escritório tem 1 ano, 2, 5 anos e fica falando do escritório. Às vezes a filial é nova e fica falando da filial que a gente acabou de abrir. Galera, ó, quem tem dinheiro foge disso. Ninguém que vai investir grana quer ficar, tipo, vou. Pelo menos assim, se for um volume considerável para a pessoa, um troquinho as pessoas fazem. Mas todo o patrimônio dela, ninguém quer ter a sensação de, eu vou arriscar aqui, vou começar, vou pôr nessa ideia, nesse projeto novo. A maioria das pessoas quer alguém que esteja já estável há muito tempo. Então, se o escritório é novo, sua filial é nova, não fique reforçando tanto. A gente vai focar na corretora, gente. A corretora é o importante. O escritório, a gente vai ter os momentos de vender do nosso escritório. Quando o escritório fizer um evento, quando a gente for, o cliente já for nosso e a gente estiver falando com ele, a gente leva mais o nome do escritório, mas o momento não é na primeira reunião, tá? Muitos assessores estragam o processo deles porque ficam falando do escritório, que a gente recebeu o prêmio tal, que a gente recebeu o prêmio Y. O cliente não está nem aí. O cliente quer saber qual a sua procedência, onde vai estar o dinheiro dele e as garantias, seguranças, oportunidades que ele vai ter, gente. Tá? O prêmio que você ganhou, tal, é menos relevante para o cliente. Você pode até citar, mas não é para perder muito tempo nisso, porque pode gerar objeções quanto ao escritório, tá bom? Se o seu escritório tem muito nome para o público, não é para o mercado de assessoria, que uma coisa é a gente conhecer, outra coisa é o seu cliente conhecer. Por exemplo, seu escritório pode ser gigante. Se for uma cidade nova que eles estão entrando, ninguém conhece, turma. Ninguém conhece. Né? O dono vai falar que todo mundo conhece, mas as pessoas não conhecem. Agora, se o seu escritório está há 10, 15, 20 anos na mesma cidade, na mesma região, aí você pode aproveitar um pouquinho mais, como tem escritórios que são muito conhecidos, tá? Na cidade, na região
em localidades específicas. Mas avalie muito bem isso. Não se queime só para ficar fazendo ali uma propaganda para o escritório. Tem a hora certa de fazer isso. Não é agora porque é muito confuso. Aonde você vai colocar a real energia da apresentação, da validação, dos big numbers? Na corretora, galera. A corretora, sim, você vai apresentar amplamente, fortemente, porque é onde realmente vai estar o dinheiro do cliente. É onde, quando ele abrir o aplicativo dele, vai estar o nome da corretora. No imposto de renda, vai ser o nome da corretora. Nas aplicações vai estar em um nome, o sistema é o nome da corretora. Então, você precisa fazer um trabalho excepcional na apresentação da corretora. E é esse o descompasso na hora da apresentação que muitos assessores erram. Falam, às vezes, uma história fraca de si mesmo, falam um monte do escritório e um pouquinho da corretora. Fala que é uma corretora incrível, demais, mas não sabe contar a trajetória da corretora. E aí, eu falo o seguinte, a parte da apresentação é a parte que você pode treinar sozinho, tá? Todas as outras partes, igual quebra-gelo, abertura, você precisa treinar com pessoas. A apresentação, você deve escrever, escreva a apresentação que você vai fazer. Treine no espelho, com a esposa, com o marido, com o pai. Treine falar essa apresentação da corretora, essa introdução que você vai fazer. Porque isso aqui é muito importante. Então, por exemplo, a apresentação da XP. Conte a história, não tenha pressa. Conte a história. Olha, lá em 2001, Guilherme Benchimol, em Porto Alegre, foi lá, abriu um escritório de investimentos, né, e foi crescendo aos pouquinhos, devagar. Em 2008 ele se tornou uma corretora. E aí ele foi para os Estados Unidos e conheceu um modelo diferente, de plataforma aberta de investimentos. E trouxe esse conceito para o Brasil, que é em um local só você pode ter vários investimentos diferentes. E vai contando. Em 2018, o Itaú virou sócio. Em 2019, a gente fez IPO na Bolsa Americana. Então, somos uma empresa listada na Bolsa dos Estados Unidos, que é muito mais difícil do que ser listado aqui. Temos mais de 1 trilhão de custódia. 14 mil profissionais. Conte os big numbers da sua corretora. Pesquise os big numbers da sua corretora. Leia o livro do Benchimol, dono da sua corretora. Saiba no detalhe. BTG Pactual, mesma coisa. Pessoal, eu vejo apresentações de assessores que falam do BTG Pactual e não usam o nome Paulo Guedes. A maioria dos prospects que a gente tem gostam do Paulo Guedes, tá? Ou pelo menos são neutros em relação a ele. Use o nome do Paulo Guedes, que é um fundador do Pactual. Conte a história do nome BTG. BTG Pactual, tem toda uma história em cima do nome. Ah, eu não sei a história, Bruno. Pesquise, é seu trabalho, é seu banco. Você não escolheu ser credenciado ao BTG Pactual? O mínimo que você tem que saber é a história dele para contar aos clientes. Conte que é o maior banco de investimento da América Latina, 1,4 trilhão sob custódia. Use os big numbers. Tá, fale que é um banco mais private, mais exclusivo. Use uma argumentação própria da sua instituição financeira. Banco Safra. Eu vejo alguns assessores usando a história do Safra e falo, caraca, o Safra tem mais de 100 anos e tem gente que não fala isso. Leia o livro do Joseph Safra. Eu tô querendo ler, tá na minha listinha, já vou ler o livro do Joseph Safra. Você que escolheu se credenciar ao Safra, é obrigatório você ler. É obrigatório, não tem desculpa. Conte a história para as pessoas de quando ele veio. Não é para ficar meia hora na história, mas só, ele veio lá do Líbano em 1800 e pouco e trouxe a cultura de banco, de investimentos para o Brasil. É a família mais rica do Brasil hoje, assim, assim, assado. E é um banco que preza muito pelo sobrenome, porque o que está lá é o sobrenome da família. Então a gente faz as coisas muito direitos. É um banco muito sério. Enfim, conte a história. Glamorize a instituição, tá? Esse é o momento. Na primeira reunião, a gente tem que esbanjar a solidez da onde o cliente vai fazer a TED, tá? Pensa assim, olha, seja empático, se coloque no lugar do cliente. Ele vai pegar R$ 1 milhão da conta dele, que às vezes ele está há 30 anos no Banco do Brasil, e vai fazer uma TED de R$ 1 milhão para sua instituição financeira. Quem é essa instituição? Ele precisa saber. Você tem que ajudar ele. As corretoras investem muito em marketing. Não é à toa, tá, pessoal, que a XP fica patrocinando Fórmula 1, Pan-Americanos, né, Olimpíadas. Não é só para ser legal, é para ter marca.
é para te ajudar na hora de prospectar. Use isso a seu favor, porque realmente ajuda, tá bom? Por mais que você não tenha autoridade, a corretora está aqui atrás, olha, para te dar mais robustez. E você vai usar isso a seu favor. E agora, tão importante quanto, principalmente para quem é espartano. Você é um espartano, você está fazendo do zero, muito na raça, sem cliente pronto, sem o escritório já te dar tudo de mão beijada, tendo que captar do zero. Meu amigo, então você tem que ter diferenciais. Não queira fazer igual todo mundo. Ah, eu vou fazer igual tal pessoa, né? Igual a minha referência aqui de, sei lá, pessoa X do meu escritório, do mercado. Aí você vai ver essa pessoa recebeu base do escritório, ela não captou clientes do zero. Você vai ver ela era de banco e só puxou cliente, ou começou pelo menos puxando clientes. Aí talvez ela não precise de tantos diferenciais. Você que está começando no Dente precisa ter diferencial e precisa falar os diferenciais para as pessoas. Encha a boca para falar, se orgulhe de falar os seus diferenciais. Não seja igual a todo mundo, senão você não vai captar porque você está começando do zero. Exemplos de diferenciais, tá? Vou falar aqui os principais que eu já usei, que você pode usar também, para mim são os melhores para os espartanos usarem. Primeiro, acompanhamento espartano, contar como é o acompanhamento que você faz. Olha, eu faço acompanhamento mensal com todos os meus clientes, porque quando nós olhamos hoje para o mercado em geral, tanto no banco quanto em outras assessorias, as pessoas largam os clientes lá e não fazem uma gestão, um acompanhamento bacana dos portfólios. Eu não, eu me reúno, eu acompanho, eu falo todos os meses com meus clientes para mostrar como está o mercado, para ver se precisa fazer alguma alteração ou não, para tirar dúvidas quando necessárias. Claro que também, sempre que você precisar, eu estou à disposição, mas eu me comprometo a mensalmente estar em contato com você para trazer insights. Tem meses que não tem nenhuma necessidade de mudança, mas eu vou estar ali falando com você. Mostre isso, pessoal. Não é a cada 3 meses, não é a cada, é mensal. Ah, Bruno, mas eu vi a estratégia lá que é super nova, não sei o que. Isso é estratégia bancária. Foi criado há 40 anos atrás nos Estados Unidos por um banco. Você é bancário? Não. Você é assessor de investimentos. Então a estratégia que a gente usa é diferente, porque a qualidade que a gente precisa ter é diferente. Tá? Você não está num banco de investimentos como essa estratégia foi criada. É outro jogo. E você precisa mostrar isso para o seu cliente, que vai ser diferenciado. Você pode falar, como eu falei durante muitos anos, que minha especialidade é em renda variável. Você, com a sua equipe do escritório, olha, eu faço um acompanhamento totalmente diferenciado na bolsa, de gestão de ativos, de estruturas, tanto ações como fundos imobiliários. Eu olho muito de perto esse mercado e eu dou um acompanhamento excepcional para os meus clientes. Fico muito de olho na parte de imposto de renda para os clientes não pagarem ou pagarem menos imposto também. Claro que quanto mais imposto a gente está pagando, é sinal que a gente está ganhando mais dinheiro, mas eu acompanho tudo isso muito de perto, coisa que ninguém faz no mercado. Renda variável pode e deve ser uma especialidade sua e fale isso para os seus prospects, caso seja. Fee-based, galera. Fee-based, ó. Usou esse argumento, aí tem a aula de Fee-based aqui, é tirar doce de criança, já falei, é muito fácil. Você vira lá e fala, olha, eu trabalho diferente de todo o mercado, que trabalha conflitado, tanto no banco como às vezes em algumas assessorias. Na maioria do mercado hoje eles ganham em cima de produto. Eu não. A gente acorda aqui um valor de acordo com as suas necessidades e você me paga, eu recebo, não está satisfeito, você pode ir embora. Agora, eu vou fazer a melhor carteira, o melhor portfólio para você. Tem a argumentação do Fee-based aqui, na aula de Fee-based, não vou entrar nesse detalhe agora. Mas é um diferencial, gente. Todo mundo está trabalhando o mesmo modelo do commission. Quem vem primeiro e bebe essa água limpa, vai sair na frente. Já está saindo na frente, tá bom? E se você está começando, você precisa ter diferenciais. Educação financeira. Sempre, esse aqui eu acho que todo mundo deve vender. Sempre virei para os meus prospects e falei, olha, o meu diferencial é que eu busco também a educação quanto aos investimentos para o meu cliente. Eu gosto muito que meus clientes saibam mais, eu gosto muito porque é melhor para ele fica mais confortável, ele se sente mais seguro ao investir e é melhor para mim, porque eu quero que o meu cliente se sinta seguro com o que a gente está fazendo. Eu quero que ele saiba onde nós estamos investindo. Então, eu sou um profissional que valorizo muito a educação. Você vai ver que eu estou sempre fazendo palestras, cursos, treinamentos, conteúdos nas redes sociais.
e você, como meu cliente, vai estar mais convidado a acompanhar tudo que eu trabalho e sempre vou estar te dando suas dúvidas. Educação financeira, a galera, ó, adora, os prospects adoram, porque mostra que você é transparente, mostra que você não tem nada a esconder, você está ali para ajudá-lo. Sempre usei muito como argumento, dá super certo. Você pode falar outras coisas também, falar que eu faço uma asset allocation, como eu ensino aqui no Assessor Espartano a fazer, dá para usar também. Enfim, tenha um diferencial. Você que é espartano não pode chegar e falar que você faz igual todo mundo, que é igual o banco. Não, você faz diferente. Se você quer ter um resultado acima da média, principalmente você que está começando do zero, você tem que entregar algo diferente. Senão, você vai ou ficar na média ou ser abaixo da média, porque você está começando do zero, sem ajuda de ninguém, beleza? Tenha um diferencial, se orgulhe e fale dele e fale também o que você resolve. Então, olha, meu trabalho hoje é resolver a maioria dos problemas que eu vejo no mercado. Falta de acompanhamento, que eu já falei, falta de rentabilidade. Hoje, muitos clientes, muitos investidores ficam abaixo do CDI e eu trabalho para a gente ter uma rentabilidade de acordo com o seu perfil muito boa, muito acima dele, por exemplo. Eu olho muito de perto a questão de impostos, porque não adianta nada a gente tem uma rentabilidade bruta muito boa, mas os impostos ali não são bem geridos. Então, eu sempre olho isso no detalhe para que a gente faça uma otimização tributária e eu vejo que as pessoas não sabem investir, muitos profissionais nem querem que o cliente saiba. Eu sou diferente. Eu quero que o meu cliente saiba muito bem fazer os investimentos que é melhor para todo mundo.